Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emma Collins nunca imaginou que sua rotina monótona pudesse mudar da noite para o dia. Ao voltar para casa após um longo dia de trabalho em Nova York, notou uma comoção na rua. Uma senhora idosa claramente em perigo. Tentava atravessar a rua movimentada. Sem pensar, Emma correu e a resgatou antes que uma limusine a atropelasse. A velha senhora, sem fôlego mas sorrindo, agradeceu calorosamente. Você me salvou. Nunca esquecerei isso. Emma simplesmente respondeu, não é nada. Eu só fiz o que era necessário. O que Emma não sabia era que essa mulher era ninguém menos que Margaret Sinclair, uma bilionária discreta e influente, cujo nome circulava apenas nos círculos mais privados da alta sociedade. Poucos dias depois, Emma recebeu um convite inesperado, um jantar privado na mansão Sinclair. Ao chegar, foi recebida não apenas por Margaret, mas também por seu neto, Alexander Sinclair, um jovem encantador e brilhante. Alexander, tocado pela coragem e gentileza de Emma, rapidamente se aproximou dela. O vínculo entre eles cresceu rapidamente, e o que começou como gratidão se transformou em uma atração mútua e irresistível. Diante da pressão social e dos olhares curiosos, Alexander e Emma decidiram se casar em segredo, longe dos holofotes e das expectativas da família. Esse casamento inesperado mudaria não apenas suas vidas, mas também o destino da família Sinclair. Emma Collins caminhava para casa após um longo dia no café onde trabalhava como garçonete. A chuva leve transformava as calçadas em espelhos brilhantes, e cada passo ecoava no silêncio úmido da cidade. De repente, um grito a assustou. Uma senhora idosa estava parada no meio da rua, visivelmente desorientada. Uma limusine vinha em alta velocidade em sua direção. Sem pensar, Emma saltou para a frente, agarrou o braço da mulher e puxou-a em segurança para a calçada. Encharcada e ofegante, ela observou a mulher, que a encarava com olhos brilhando de reconhecimento. Você me salvou, obrigada. Nunca esquecerei isso, disse a velha senhora com uma voz suave, mas firme. Emma deu de ombros. Não é nada. Eu só fiz o que tinha que fazer. Poucos dias depois, Emma recebeu um convite misterioso pelo correio. Um jantar privado na mansão Sinclair com um bilhete, para aquele que me salvou. Intrigada e um pouco nervosa, ela decidiu aceitar. A mansão era suntuosa, com lustres de cristal e pinturas antigas penduradas nas paredes. Margaret Sinclair a recebeu calorosamente. Mas o que impressionou Emma foi o jovem ao seu lado, Alexander Sinclair, neto de Margaret. Seus olhos azuis pareciam perscrutar sua alma, e seu sorriso continha curiosidade e admiração. À medida que a noite avançava, Alexander e Emma conversaram longamente. Ele ficou cativado pela simplicidade, gentileza e coragem dela. Ela, por sua vez, sentiu-se estranhamente atraída pela gentileza e inteligência dele. Eles riram, compartilharam histórias e, apesar das diferenças óbvias entre seus mundos, um vínculo invisível se formou. No final do jantar, Alexander pegou a mão de Emma e sussurrou. Eu sei que é rápido, mas sinto que precisamos ficar próximos. Emma sentiu o coração disparar. Não sabia o que o futuro reservava para eles, mas uma coisa era clara. Aquele encontro mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte ao jantar, Emma não conseguia tirar a imagem de Alexander da cabeça. Seu coração batia forte com cada lembrança do sorriso e do olhar penetrante dele. Mas a jovem sabia que pertencia a um mundo muito diferente. Um mundo de negócios, luxo e expectativas familiares rígidas. Poucos dias depois, Alexander a convidou discretamente para almoçar em um pequeno e discreto café, longe dos olhares curiosos e do esplendor de sua mansão. Ele queria conhecer a verdadeira Emma, aquela que não se impressionava com mansões ou carros de luxo. Enquanto compartilhavam uma refeição simples, as conversas se aprofundaram. Alexander falou sobre suas responsabilidades dentro do império familiar e sobre a pressão constante da avó para seguir um determinado caminho. Emma, por sua vez, falou sobre seus sonhos modestos, seu trabalho e a solidão que às vezes sentia em uma cidade enorme. Alexander, tocado pela sinceridade dela, sentiu uma onda de admiração dentro de si. Ele entendeu que Emma possuía uma força silenciosa, uma autenticidade que faltava em seu círculo habitual. Emma, pela primeira vez, sentiu-se compreendida e valorizada, não pelo que tinha, mas por quem ela era. Este encontro marcou o início de uma reaproximação secreta. Eles se encontravam regularmente, explorando os bairros escondidos de Nova York, trocando risadas e confidências. Aos poucos, um vínculo poderoso se formou, ao mesmo tempo terno e carregado de emoção, enquanto a ideia de um compromisso mais profundo, longe do olhar alheio,
começou a germinar em seus corações. Mas mesmo nesse segredo, sombras pairavam. Alexandre sabia que o relacionamento deles, se descoberto, poderia causar atritos com a família e ameaçar a paz de espírito da avó. Emma, ciente de sua modesta posição social, temia nunca ser aceita neste mundo de poder e riqueza. E, no entanto, cada momento passado juntos reforçava sua certeza. Esse vínculo inesperado era irresistível, e eles estavam prontos para enfrentar obstáculos para preservá-lo. O vínculo entre Emma e Alexander se intensificou ao longo das semanas. Cada encontro fortalecia a conexão, mas eles sabiam que seu amor, ainda frágil aos olhos da sociedade, precisava permanecer discreto. A pressão da família Sinclair e o medo de fofocas impossibilitavam qualquer demonstração pública. Certa noite, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas da mansão Sinclair, Alexander tomou uma decisão ousada. Ele conduziu Emma a um pequeno pavilhão isolado na propriedade, longe de criados e convidados. O cômodo era iluminado por velas e decorado de forma simples, mas com elegância discreta. Emma disse a Alexander, pegando sua mão, "Não aguento mais esperar. Não quero esconder o que sinto por você. Se tivermos que enfrentar o mundo, vamos fazê-lo juntos, mas como um só." Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Ela sabia que aquela decisão era arriscada, mas seu coração lhe dizia que era o momento certo. Trocaram votos em voz baixa, selando um compromisso que só a noite e algumas velas poderiam testemunhar. Após a cerimônia íntima, Alexandre a abraçou. "Ninguém deve saber, ainda não. Mas em breve tudo mudará." Emma então compreendeu a magnitude do que eles tinham acabado de fazer. O casamento secreto não era apenas um ato de amor, mas também um pacto de confiança e coragem. Eles tinham acabado de cruzar uma fronteira invisível, aquela que separava o medo da audácia. No entanto, nos bastidores a vida continuava a girar. A avó de Alexander, Margarete, observava atentamente as idas e vindas de Emma. Embora grata pelo resgate, ela também era protetora e cautelosa. Cada gesto de Alexander, cada sorriso, logo estaria sujeito ao seu severo julgamento. Emma e Alexander sabiam que seu amor agora teria que encarar o mundo real. O casamento secreto era apenas o começo. Desafios, ciúmes e intrigas os aguardavam. Mas juntos estavam determinados a perseverar, mesmo que o futuro trouxesse desafios inesperados. As semanas que se seguiram ao casamento secreto foram doces, mas tensas. Emma e Alexander aproveitaram cada momento juntos, mas o medo de serem descobertos os atormentava constantemente. Eles se encontravam em cafés isolados, parques desertos ou na pequena casa de Alexander na propriedade, longe de olhares indiscretos. No entanto, as primeiras tensões começaram a surgir. Margaret Sinclair, embora admirasse a coragem de Emma, logo percebeu o crescente apego entre o neto e a jovem. Ela era cautelosa e conhecia os perigos de casamentos precipitados, especialmente quando parte da família não tinha conhecimento. Certa tarde, Margaret convidou Alexander para uma conversa em seu escritório. As paredes estavam cobertas de pinturas antigas, cada uma delas um testemunho da riqueza e do prestígio da família. "Alexander, eu sei que você gosta da Emma, mas precisa ter cuidado. Decisões impulsivas podem desestabilizar a família inteira", disse Margaret, com um tom firme e maternal. Alexander, embora afetado pelas palavras da avó, permaneceu resoluto. "Vovó, eu a amo. Eu sei o que estou fazendo. Emma é diferente. Ela é real, e eu não quero perdê-la." Margaret suspirou, ciente de que seus argumentos tinham pouco peso contra os sentimentos do neto. Mas ela também sabia que a vida social e os negócios de Sinclair eram complexos e que um casamento secreto poderia causar tensões inesperadas. Enquanto isso, Emma, por sua vez, sentia a pressão desse segredo. Embora feliz, via no olhar atento de Margaret uma mistura de gratidão e desconfiança. Ela entendia que não só precisava proteger o amor deles, mas também conquistar a confiança da família Sinclair. Os primeiros desentendimentos também surgiram entre ela e Alexander. A diferença entre seus mundos, as experiências modestas dela versus o luxo e as responsabilidades de Alexander, começava a criar pequenos atritos. Mas cada discussão sempre terminava em uma terna reconciliação, fortalecendo o vínculo e a determinação de permanecerem unidos apesar dos obstáculos. Assim, o casamento secreto, mágico e apaixonado como era, começou a revelar a complexidade das vidas que haviam escolhido unir. O verdadeiro teste do amor deles estava apenas começando. Poucas semanas após o casamento secreto, a rotina discreta de Emma e Alexander foi abruptamente interrompida. Certa noite, enquanto jantavam em um pequeno e discreto restaurante em Manhattan, o jornalista freelancer os observou de longe.
Emma, concentrada em sua conversa com Alexander, não percebeu o olhar atento que os fitava. No dia seguinte, rumores começaram a circular em certos círculos da alta sociedade. Embora nenhum nome tenha sido mencionado, as tensões rapidamente aumentaram dentro da família Sinclair. Margaret, sentindo que algo estava além do seu controle, chamou Alexander ao seu escritório. Alexander, sinto que algo está acontecendo, Margaret disse, seus olhos penetrantes buscando a verdade. Alexander sentiu o coração apertar. Sabia que a menor palavra poderia pôr tudo em risco. Vovó, garanto que não aconteceu nada. Emma e eu. Sua voz se perdeu, incapaz de revelar a ela o casamento secreto. Enquanto isso, Emma recebeu uma ligação perturbadora de uma amiga. A repórter começara a fazer perguntas sobre sua vida e sua ligação com os Sinclairs. Ela sentiu o pânico aumentar, ciente de que o segredo deles poderia ser exposto. Eles se encontraram discretamente na casa isolada de Alexander. A tensão era palpável. Precisamos agir antes que alguém descubra, sussurrou Alexander, apertando a mão de Emma. Se nosso casamento se tornar público agora, tudo pode virar de cabeça para baixo. Emma sentiu-o com o coração disparado. Ela compreendia que o amor deles jamais seria simples e que cada momento de felicidade seria acompanhado de vigilância e estratégia. O casamento secreto deles, embora intenso e apaixonado, não era mais apenas um ato de amor. Era um jogo delicado, onde cada passo em falso poderia custar-lhes caro. No entanto, apesar do medo e da tensão, o vínculo entre eles se fortaleceu. Emma e Alexander perceberam que estavam dispostos a enfrentar juntos até os desafios mais perigosos para proteger seu amor e seu segredo. Após a ameaça do jornalista, Emma e Alexander perceberam que não podiam mais permanecer passivos. Seu casamento secreto precisava ser protegido, e eles precisavam se antecipar a qualquer intrusão externa. Alexander foi ao escritório de Margaret na esperança de encontrar nela uma aliada. Apesar da desconfiança inicial, a avó sempre apreciou Emma por sua coragem e sinceridade. Após uma longa conversa, Margaret concordou em ajudá-los, com a condição de que fossem cautelosos e discretos. Enquanto isso, Emma implementou suas próprias medidas. Ela evitou as redes sociais, mudou alguns hábitos e procurou algumas pessoas de confiança que poderiam alertar Alexander caso algo acontecesse. A jovem estava começando a entender a complexidade do mundo em que havia entrado. O casal frequentemente se reunia na biblioteca da mansão, planejando cada encontro e cada movimento, tomando cuidado para nunca deixar rastros que pudessem ser explorados. O amor deles, embora oculto, era fortalecido por essa cumplicidade estratégica. Cada decisão que tomavam juntos os aproximava, e cada obstáculo que antecipavam lhes dava uma sensação de poder compartilhado. No entanto, o mundo exterior permanecia imprevisível. Sussurros começaram a circular entre os funcionários da mansão, e Alexandre sabia que precisava agir antes que os rumores se espalhassem. Certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado pela lua, Alexander pegou a mão de Emma. Não importa o que aconteça, enfrentaremos juntos. Nada nem ninguém destruirá o que construímos. Emma sentiu seu coração se encher de coragem e certeza. Apesar das ameaças, apesar das tensões familiares e sociais, ela sabia que o vínculo entre eles era mais forte do que qualquer coisa. O casamento secreto não era mais apenas um ato de amor, mas um compromisso profundo, um pacto que os uniria para enfrentar todos os desafios futuros. Tudo parecia correr bem para Emma e Alexander. O amor deles, mesmo oculto, havia alcançado um delicado equilíbrio entre paixão e cautela. Mas a vida decidiu testar o sigilo deles. Certa manhã, enquanto Emma ia ao mercado comprar mantimentos, ela encontrou Julia, uma velha amiga de Alexander, muito próxima da família Sinclair. Julia, curiosa e às vezes ciumenta, logo percebeu a intimidade entre Emma e Alexander. Sua mente aguçada imediatamente percebeu que existia um vínculo especial entre eles. Naquela mesma noite, Julia foi à casa de Alexandre sob o pretexto de discutir negócios. Alexandre, preocupado, logo percebeu que ela estava desconfiada. Mas antes que pudesse intervir, Julia disse provocativa: "Eu não sabia que você estava saindo com alguém em segredo. Pode ser complicado, não é?" Emma sentiu o coração disparar. Sabia que aquele momento poderia colocar tudo em risco. Mas Alexander, calmo e confiante, pegou a mão de Emma e respondeu com firmeza: "O que nos une não é da conta de ninguém. Emma e eu fazemos nossas escolhas." Julia, percebendo que não conseguiria nenhuma revelação, saiu com um sorriso ambíguo. Mas Alexander e Emma sabiam que não estariam seguros por muito tempo. Boatos podiam se espalhar rapidamente, e qualquer pessoa próxima à família Sinclair era uma ameaça potencial ao seu segredo.
No entanto, essa provação fortaleceu sua determinação. Emma e Alexander perceberam que o amor verdadeiro exigia não apenas paixão, mas também coragem e estratégia. Eles precisavam se manter unidos e antecipar cada movimento ao redor para proteger seu casamento secreto. Naquela noite, sozinho na mansão, Alexander pegou Emma em seus braços e sussurrou: "Não importa quem tente nos separar, eu nunca vou te decepcionar." Emma, comovida, apertou sua mão e respondeu: "Juntos superaremos tudo." Assim, apesar das ameaças e intrigas, o vínculo entre eles se fortaleceu. Cada obstáculo os preparou para enfrentar os desafios ainda maiores que a vida reservava. O frágil equilíbrio de Emma e Alexander logo foi ameaçado por um evento inesperado. Uma recepção familiar oferecida por Margaret Sinclair se aproximava, reunindo membros influentes da alta sociedade de Nova York. Embora Alexander não tivesse planejado apresentar Emma, sua presença estava se tornando difícil de evitar. Poucos dias antes do evento, um dos criados da mansão, sem intenção maliciosa, mas por curiosidade, notou Emma e Alexander se encontrando em segredo e sussurrou isso para Julia, uma velha amiga de Alexander. Esta, agora convencida de que um segredo estava sendo escondido, começou a conspirar para expô-lo. Na noite da recepção, Emma entrou na mansão usando um vestido elegante, porém simples, evitando qualquer ostentação que pudesse chamar a atenção. Alexander a guiou discretamente pelos salões, evitando olhares e conversas superficiais, mas o perigo era palpável. De repente, Julia apareceu com um sorriso malicioso nos lábios e gritou em voz alta o suficiente para ser ouvida: "Ah, Alexandre, e essa moça adorável? Vocês dois parecem muito próximos." Um murmúrio percorreu a sala. Os olhos de Margaret imediatamente pousaram em Emma e Alexander. O momento era crítico. Alexander, apertando delicadamente a mão de Emma por baixo da mesa, sussurrou: "Fique calma. Nós cuidaremos disso." Emma sentiu o coração disparar, mas respirou fundo. Eles adotaram uma estratégia silenciosa. Alexander, com calma e autoridade, anunciou a todos que Emma era uma convidada especial, uma amiga de longa data da família, sem revelar o casamento. Margaret, percebendo a cumplicidade deles, mas respeitando a discrição, sutilmente apoiou a versão deles. Apesar dessa pequena mentira, o perigo estava longe de acabar. Julia, frustrada por não ter obtido nenhuma revelação, começou a formular um plano para descobrir a verdade. Emma e Alexander entenderam que todo encontro social seria, dali em diante, um teste, e que seu casamento secreto permaneceria uma frágil rede de segurança, pronta para ser quebrada a qualquer momento. Naquela noite, sozinho no carro após a recepção, Alexander abraçou Emma e disse: "Passamos neste teste, mas precisamos permanecer cautelosos. Nosso amor vale todos os sacrifícios, mas o mundo nunca nos deixará sozinhos." Emma sentiu, sabendo que a felicidade deles era preciosa, mas frágil, e que a aventura pela frente seria cheia de desafios, reviravoltas e reviravoltas. Apesar das ameaças e rumores persistentes, Emma e Alexander começaram a desfrutar de alguns momentos de felicidade. O casamento secreto, embora frágil, permitiu-lhes construir um vínculo forte e profundo. Partilhavam passeios noturnos nos jardins da mansão, jantares improvisados e confidências sussurradas que os aproximavam cada vez mais. No entanto, Julia não desistiu. Continuou buscando evidências e sutilmente, semeando dúvidas entre os outros membros da família Sinclair. Sussurros, olhares curiosos e insinuações ameaçavam constantemente revelar seu segredo. Certa noite, quando Emma e Alexander estavam sozinhos na biblioteca, Alexander decidiu reforçar a estratégia deles. "Emma, não podemos mais simplesmente reagir. Temos que assumir a liderança. Temos que mostrar que nossa conexão é séria e forte, mesmo que o mundo exterior não aceite." Emma assentiu. Juntos, eles decidiram realizar uma pequena cerimônia privada com a bênção de Margaret, apenas para formalizar a união diante de algumas testemunhas de confiança. Isso lhes permitiria proteger legalmente o casamento e frustrar quaisquer tentativas de manipulação ou boatos. A cerimônia foi íntima e emocionante. Margarida, agora plenamente convencida da sinceridade do amor deles, ofereceu-lhes sua bênção. Alexandre e Emma trocaram votos novamente, mas desta vez com a certeza de que nenhum obstáculo legal ou familiar poderia apagar esse vínculo. No entanto, ao saírem da sala, Julia, que havia sido convidada por curiosidade, lançou um olhar gélido para Emma. Ela entendeu que mesmo que o casamento deles fosse oficial aos olhos de algumas testemunhas, as intrigas e tramas não parariam. Apesar de tudo, Alexander e Emma sentiam seu amor fortalecido. Cada desafio, cada rumor, cada tentativa de sabotagem só os aproximava.
O casamento secreto, inicialmente frágil e precário, começou a se tornar um pilar de suas vidas, um símbolo de coragem, lealdade e paixão diante dos obstáculos do mundo exterior. O período de julgamento parecia ter chegado ao auge. Rumores circulavam apesar das precauções e Julia, mais determinada do que nunca, tentou uma última manobra para expor o casamento secreto de Emma e Alexander. Convocou alguns membros influentes da família Sinclair, na esperança de provocar um escândalo. Mas Margaret, que observava as travessuras desde o início, interveio com autoridade. Na grande sala de estar da mansão, ela encarou os convidados e declarou: Emma e Alexander estão unidos por um vínculo sincero e profundo. O casamento deles é oficial e merece respeito e apoio. Qualquer tentativa de semear a discórdia será ignorada. Os sussurros cessaram e Julia, perplexa, percebeu que jamais poderia romper a união. A força e a convicção de Margaret, combinadas com o amor inabalável do casal, haviam selado a vitória. Naquela noite, sozinho no jardim sob as estrelas, Alexander tomou Emma nos braços. Superamos tantos desafios, e no entanto cada provação só fortaleceu nossos laços. Emma sorriu, com os olhos brilhando de felicidade. Sim, nós resistimos juntos. Nosso amor é mais forte do que todos os boatos e todos os obstáculos. A partir daquele momento, Emma e Alexander finalmente puderam viver seu amor abertamente. Jantares em família, saídas públicas e até mesmo eventos da alta sociedade tornaram-se oportunidades para demonstrar sua cumplicidade e felicidade. Margaret, agora orgulhosa de sua neta adotiva, os apoiou totalmente. O casamento secreto começou como um caso íntimo e arriscado, mas se tornou um símbolo de amor, coragem e lealdade. Emma e Alexander provaram que, apesar dos obstáculos, intrigas e diferenças sociais, o amor verdadeiro pode triunfar e criar um futuro onde a felicidade e a confiança reinam. Enquanto o sol nascia sobre Sinclair Manor, iluminando os jardins e caminhos que eles percorreram juntos, Emma e Alexander juraram seguir em frente, de mãos dadas, prontos para enfrentar cada novo desafio, mas sempre unidos por um amor indestrutível.